the study. Let's go. Guys, hoje a gente tem um texto com áudio aqui. Esse texto com áudio vai nos ajudar a falar sobre o tema da nossa semana. Porque o tema da nossa semana é celebridades e a vida das celebridades. Então já vou começar com você te mostrando o título aqui que você já deve ter visto. Ó, olha o título. Have you met any celebrities? Have you met any celebrities? Hoje a gente vai contar com a ajuda da Emma e da Hillary para entender o que é que a gente quer fazer com esse texto. Então, deixa eu acionar minha caneta, organizar o babado aqui, vou botar ela vermelha e já vou te mostrando aqui a pergunta. A pergunta foi, ó, have you met any celebrities? E aí a gente utilizou uma forma do present perfect. Se você não lembra do present perfect, volta lá na aula do present perfect porque é importante. O present perfect é aquele tempo verbal que ele vai tratar de nos contar uma história sobre, vou colocar ela aqui em cima, tá? Sobre experiências. E vou colocar aqui assim, ó, experiências. Experiências. Vê que a pergunta dela, tô colocando tudo sem acento em português, tá, gente? Tá tudo bagunçado, mas vocês estão entendendo. Vê que a pergunta dela não foi assim, ó. Você conheceu uma celebridade não sei quanto? É como se ela estivesse perguntando a sua vida inteira, o tempo que você tá vivo, desde quando você nasceu. Você conhece alguma celebridade? Então, para fazer essa pergunta, a gente disse have you met? Lembrando que esse met vem do verbo meet, tá? E ele tá aqui na forma particípio passado dele. Have you met any celebrity? Então, foi isso que ela quis dizer. Você conhece alguma celebridade? Vambora, vamos cair pra dentro. Então, começo com a Emma dizendo you worked in Hollywood Studios. Didn't you? Didn't you? Lori, olha que engraçado. Olha o que ela fez. Ela afirmou na primeira frase e na segunda ela negou perguntando. Isso é uma forma muito informal. É como se a gente... Desculpa a redundância, tá? Uma forma muito informal. Mas é como se a gente dissesse assim... Você trabalhou nos estúdios de Hollywood, não é? Então, é essa expressão. You worked... Por que a gente colocou no passado? Porque trata-se de passado. You worked in Hollywood Studios. Didn't you? Não foi? Você não trabalhou lá? Aí ela diz, it's funny, é engraçado. E às vezes eles utilizam esse it's funny, não necessariamente porque, tá engraçado, não é tipo, engraçado que eu lembrei disso agora, tá? Então, nessa estrutura, olha lá. It's funny because I just remembered that now. Então, engraçado, lembrei disso agora. It's funny because I just remembered that now. I think it's because I was watching the celebrity gossip TV show. Ei! E aí, ó, gossip. O que é o gossip? É a nossa fofoca. Vou colocar aqui. Fofoca. Então, programa de fofoca, como é que ficou? Celebrity Gossip TV Show. Então, ela disse, I think it's because I was watching. Eu tava assistindo. I was watching. Eu tava assistindo. Você vê que a estrutura dele aqui, ó. Past continuous. Ó. Was, watch, and I was watching past continuous. Eu estava assistindo. Eu estava assistindo. I was watching, ok? Very good. Aí a Hillary diz, yes, I did. I did o quê? Eu trabalhei. Porque ela perguntou, you worked in Hollywood Studios, didn't you? Yes, I did. Sim, eu trabalhei. Ela diz, actually é um falso cognato, tá? É aquela palavra que a gente olha e diz, meu Deus, parece não sei o quê. E a danada da palavra é outra coisa. Então, o actually significa na verdade. Actually, na verdade, I worked... Ó, tô fazendo o som de... Saindo do k pro t. I worked. Actually, I worked there for 6 months before I quit. O que é esse quit? Então, ela disse, ó, na verdade, eu trabalhei lá. Então, actually, I worked there for 6 months before I quit. Before I quit? O que é esse I quit? I quit, demitir. Então, quando você fala de se demitir, você se demitiu, I quit. Deixa eu colocar o I certinho aqui, tá? Então, ela diz,
Yes, I did. Actually, I worked there for 6 months before I quit. And I started my own business. E comecei o meu próprio negócio. Aí ela diz, it was an amazing, juntei som, ó. An amazing, junto o som. It was an amazing experience. Sometimes I miss that. Então, algumas vezes eu sinto falta disso. Sometimes I miss that. Sometimes I miss that. Repete. It was an amazing experience. 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 Ok? Sometimes I miss that. Aí a Emma chega e diz, have you met any celebrities? Have you met any celebrities? Você conheceu alguma celebridade? Utilizei o para me explicar. Have they spoken directly to you? Have they spoken directly to you? Eles falaram direto com você? Olha a estrutura que eu estou utilizando. Present Perfect também. Esse spoken é o participo passado do verbo speak. Então, eles falavam diretamente com você? Have they spoken directly to you? I got curious now. Então, fiquei curiosa agora. Você pode também utilizar assim, out of curiosity. Então, tipo assim, just out of curiosity, só por curiosidade, tá? Então, vou colocar a frase toda aqui. Just out of curiosity, só por curiosidade, ficaria assim. Só por curiosidade, isso e aquilo, just out of curiosity. E faz a pergunta, ok? Aí a Hillary diz, I got curious. Eu fiquei curiosa. I got curious. Fiquei curiosa. Aí a Hillary diz, yeah, once Tom Cruise passed by me é uma pessoa que passou por você, cruzou com você no meio do caminho, tá? Passou por, vou botar assim, cruzou com você no meio do caminho. Ups. Então, olha lá. Yes, once Tom Cruise passed by me and said good morning. E me disse bom dia. I almost passed out in front of him. Eu quase. O passed out means desmaiar. Ok? Aí tá no passado, tá? Então, você tá vendo que tá ED aqui. Então, eu vou tirar, vou botar assim, desmaiar, pass out. E pass away é falecer. Ok? Nesse caso, ela falou no passado, porque, tem o ED aqui, então ela disse, eu quase desmaiei. Até porque a gente sabe disso que ela tá contando uma história que aconteceu no passado. Então, I almost passed out in front of him. Aí a Emma diz, oh my God! Tom Cruise? Comiu, Tom Cruise. I could have died. Eu teria morrido. I could have died. Eu poderia ter morrido. Oh my God. I could have died. Eu poderia ter morrido if he spoke to me like that. Se ele falasse comigo desse jeito. Tá? I could have died. Eu poderia até dizer eu morreria. Então, I would have died. Eu morreria. Eu morreria se ele falasse comigo desse jeito. I would have died if he spoke to me like that. I could have died. Ok? Great. Aí ela diz, o spoke aqui, já tá com o passado, porque ela quis dizer isso. Eu poderia ter morrido se ele falasse comigo desse jeito, ok? Aí ela diz, I'm a huge fan of him. Eu sou uma grande fã dele. I'm a huge fan of him. Eu sou uma grande
fã dele. I'm a huge fan of him. Aí ela diz, by the way, have you heard the gossip about him? Ok, então tá dizendo, você já ouviu falar da fofoca sobre ele? Ela utilizou o present perfect também. Have you heard? Você já ouviu? Você já ouviu? Ouviu o quê? The gossip, a fofoca. Have you heard? Esse by the way, comigo by the way. By the way quer dizer a propósito. Então a gente está dizendo assim a propósito. Por falar nisso, a gente está utilizando by the way, ok? By the way, have you heard the gossip about him? Você já ouviu a fofoca sobre ele? It seems like a woman demands money from him. Então parece que tem uma mulher, exigindo. E aí tá com S de demands, porque a gente está falando da mulher que é she. He, she, it. No presente, coloca um S no final do verbo. Então, it seems like a woman demands money from him. Então parece uma mulher exigindo dinheiro dele. Accusing him of having a child with her. Acusando ele de ter uma filha, uma criança com ela. Então, de novo, vamos dar uma olhadinha no accusing him of having a child with her. O que significa? Acusando ele de ter uma filha com ela. Accusing him of having a child with her. With her. Juntei som. With her. Ok? Great. Aí a Hillary diz, where did you hear those insanities? Onde é que você ouviu essas insanidades? O did, passado. Então o verbo ouvir fica no presente. Where did you hear those insanities? Onde você ouviu essas insanidades? She's probably looking for her 5 minutes of fame. Então ela está procurando, ela provavelmente, ela está procurando, looking for her 5 minutes of fame. 5 minutos de fama. Então ela diz assim, olha essa estrutura. I wish I had money. I wish I had money. I wish I had money. Eu queria ter dinheiro, eu gostaria de ter dinheiro, tá? Então, olha o que ela tá dizendo. I wish I had money to live life. I wish I have money to live life. Eu gostaria de ter dinheiro para viver a vida. As, então esse as está como, as those rich people do. Como aquelas pessoas ricas, tá? Those rich people do. Como aquelas pessoas ricas. Aquelas pessoas ricas vivem, tá? Então, I wish I had money to live life as those rich people do. But I wouldn't want, olha o nosso iria lá, I wouldn't want, então eu não queria, but I wouldn't want my private life so exposed like theirs. Então eu não queria que a minha vida privada fosse tão exposta. Aí ela diz, like theirs, como a deles. Então ela queria ter o dinheiro, queria viver o que eles vivem, mas não queria ter o ônus, né, de ter a vida tão exposta. Aí a Amy diz, come on, Hillary. Fala sério, Hillary. This is the price of being famous. Esse é o preço de ser famoso. Então, this is the price of being so famous. Esse é o preço de ser tão famoso. Sometimes they become victims of their own success. Algumas vezes eles são vítimas, eles se tornam, become victims. Eles se tornam vítimas of their own success, do próprio sucesso. But looking to the bright side, isso aqui é muito legal, essa expressão. Então, mas olha para o lado positivo. Então, look to the bright side. Olhar para o lado positivo. Então,
Você diz aqui, look at the bright side. Look at the bright side. Olha pro lado positivo, minha filha. Então, olhando pro lado positivo, ela diz, look into the bright side. They have everything they want. They have everything that we want to. Eles têm tudo que a gente quer. They have everything that we want to. Então a amiga diz lá, ó, I don't see it this way. Juntou o som. I don't see it. I don't see it. I don't see it this way. When a person become, então, se torna, nesse caso não tá become com O, tá became. Então, quando uma pessoa se tornou, tá no passado. Quando uma pessoa se tornou famosa, when the person became famous for her artistic gifts, pelos dons artísticos, tá? Artistic gifts. Dons artísticos. She might talk about fans. New albums. Ela pode falar sobre. She might talk about fans, new albums, os fãs, sobre os novos álbuns, sobre possible auditions, sobre possíveis palestras, coisas que ela vai fazer, tours, turnês, awards, ceremonies, cerimônias de prêmios, and this kind of stuff. E esse tipo de coisa. And this kind of stuff. E esse tipo de coisa. They don't have to explain to their audience whose they are dating. They don't have to explain. Eles não têm que explicar. They don't have to explain to their audience, ao público deles, whose they are dating. Quem é que eles estão namorando? Dating, ok? E a Emma diz, they don't suppose to talk about those things. Supostamente, eles não precisam falar sobre essas coisas. Mas aí ela diz, but it makes them so rich and popular in reality. Eles não têm que falar sobre essas coisas, mas isso, né? Essas coisas fazem com que eles fiquem tão ricos e tão populares na realidade. Aí ela diz, speaking of Tom Cruise, have you seen his new nomination in Oscar Best Actor? Então ela diz, falando do Tom Cruise, have you seen his new nomination in Oscar? New nomination, a nova nomeação, ele foi nomeado, né? Ele foi indicado, ok? Então essa nomeação está no sentido de nomination, indicação. Best Actor, melhor ator. I think he deserves that. Então, ó, eu acho que ele merece isso. I think he deserves that. He's super talent. Ele é muito talentoso. He's super talent. Então, o que a gente viu aqui? A gente viu bastante coisa, a gente viu algumas palavras novas, a gente viu bastante utilização do present perfect e a gente viu uma conversa entre duas amigas sobre celebridades, uma dá uma opinião. Então, aqui a gente já viu algumas expressões de como falar sobre vida privada, sobre as consequências de ser famoso, coisas que você precisa começar a estudar para ontem. Vai que você cai numa roda de fofoca e precisa dar sua opinião, né? Então vamos fazer o seguinte, vou deixar esse material aqui embaixo, você vai fazer o download, assim como vai estar também liberado para você o áudio do nativo, para que você treine o seu listening. Importante, com o texto na mão, ó, ouvindo o nativo, faz o shadowing aqui, vai em cima, ó, lendo em cima, e vai colocando as entonações, o ritmo, para que você fique cada vez mais natural, tá bom? Eu vejo você na próxima aula. Se cuida. Bye, bye.